Meu bom, desculpa te incomodar, mas eu tenho uma pergunta muito importante pra ti, porque eu não vi ninguém comprando um desses. Minha pergunta pra ti é a seguinte: qual que é o uso dessa almofada? Cara, pior que eu vou deixar na minha cama e... E o resto da história? Eu vou deixar na minha cama. Agora que a pandemia do coronavírus é quase uma memória distante nos nossos horizontes, o Boa Noite Gamers resolveu coroar o fim de 2022 viajando até o litoral do Rio Grande do Sul. Essas são as histórias e as pessoas do Anime Beach 2022. O evento começou às 10, né? Daí eu acordei 5 horas da manhã pra tomar café, pra fumar um cigarrinho. Daí eu fui, misturei o corante com um pouquinho de maisena para dar aquela engrossada, porque estava muito líquido. Aí eu comecei a passar, aqui foi guardanapo, papel higiênico, botei a cola, papel higiênico, guardanapo, modelei, depois peguei os dentes para fazer aqueles coisas de isopor fininho, colei, fiz a maquiagem, passei, fiz um furo para organizar tudo mais, o tênis do meu irmão que eu acabei ferrando. O Anime Beach é um evento variado que acontece aqui na praia de tempos em tempos. Qual a expectativa dos rapazes pro evento hoje, nesse belo domingo? Olha, é um grande evento, como sempre, eu não perdi uma edição até agora. E vamos em frente, né? Ver o que tem. Também não perdi nenhuma edição, agora eu tô só esperando pelo meu joguinho de LOL que eu quero amassar todo mundo, já era. Como tá te sentindo no Anime Beach 2022? Feliz. Falo por mim mesmo, que tinha muito problema com surto de raiva, muito problema com segurança, com autoconfiança. E a arte marcial, ao invés dela me deixar mais violento, como que algumas pessoas acreditam, ela me acalmou. A gente sabe que por conta da pandemia ele deu uma parada, não teve mais nada nesse meio tempo. E é bacana que eles finalmente estão retomando. E que várias pessoas vieram, por mais que as coisas ainda estejam complicadas, pessoal, várias pessoas vieram, várias pessoas estão aproveitando, existem vários stands que com temas diversos, sabe? Então a minha expectativa é que isso aqui bombe. Praticamente isso. O rapaz que parou pra te cumprimentar é teu fã? Não sei, não conheço. Adolescente, uma galera meio estranha, mas eu faço parte dessa galera meio estranha. Uma gente meio esquisita também. E tem umas pessoas legais. Descreve pra nós de uma maneira breve como que funciona a tua experiência nesse tipo de evento, assim. Cara, é só olhar pra minha roupa. Eu acho que ela fala por mim. Não preciso falar muito. Ela é um pouco autoexplicativa. Eu posso assumir que tu se diverte nos eventos, então? Sim, muito. Eu gosto de sair um pouco dos padrões, que é andar com jaqueta de couro, bota e tal, e ficar um pouco mais livre. O teu look ele tem um pouco a ver com o sol escaldante que temos, ou foi só uma escolha deliberada? Faça chuva, faça sol, tu estaria do mesmo jeito? Eu estaria do mesmo jeito, mesmo que tivesse um frio do caramba e eu estivesse congelando. Como é que tá o preconceito dos colegas normais, entre aspas, com os colegas mais estranhos do videogame, do anime, do K-pop e etc? Ainda tem. Eu tenho porque eu tenho alunos assim, que eles vêm às vezes de cosplay pra assistir aula. Vem todo montado, eu tenho alunos que vêm montados. E aí eu conheço, né? Daí eles dizem assim, olha ali, eu tenho alunos às vezes até que são assim, tirados assim, eu acho que o cara é metido com tal coisa, né? Ou não reconhecem, né, as referências, como a gente fala. E ainda existe assim um pouco de preconceito. Aí tu falou assim, eu gosto de videogame, eu sou professora que eu gosto de videogame, eu jogo RPG, eu jogo card game. Então a minha filha já veio numa cultura lá em casa, a gente é nesse mundo, né? Então às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade de dar aula quando eles descobrem que eu sou desse mundo, porque daí eles só querem falar sobre isso.
eu estou aqui com o incrível Smarvel. Obrigado pelo incrível. Obrigado pelo incrível. Não, eu tava dando uma olhada aqui nesta vila medieval, né? A gente está aqui na aldeia e temos todos os tipos de armas e artefatos. Aí eu lhe pergunto, seu Smar, qual é a espada mais bala que tu tem aqui no teu stand? Cara, eu vou te dizer assim, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho todas. Mas a que eu gosto mais são as grandes de cavaleiro, assim. Tipo as de cima lá, estilo Game of Thrones, né? A gelo que eles chamavam e tal. Eu gosto mais daquele estilo lá, mas eu gosto de todas, né? Assim. E elas são feitas em ferro, madeira, qual material? Cara, só trabalho com madeira, tá? Tudo em madeira, são armas pro pessoal compor a fantasia, medieval, geek, e depois decoração na parede, entendeu? Eu posso testar ela no meu amigo ali? Olha, não recomendo. Ela não fura? Fura, não, se apertar com força é perigoso. Público que está buscando algo que vê na literatura, que vê nas histórias e não conhece. Nos jogos de RPG. Nos jogos de RPG, todo escuta falar e não tem oportunidade de... E os historiadores? Os historiadores. E qual que é a reação da galera provando pela primeira vez? É muito interessante, porque é muito difícil de comprar em lojas e mercados, então tem que ser direto com quem está produzindo para tu pegar realmente uma bebida que não passou por processo de pasteurização, que altera o sabor. Então quando chega na banca é muito legal, porque daí a pessoa chega lá e prova assim, nossa, é diferente, a bebida tá viva, tipo assim, e é diferente cada experiência, né? Não sei aonde que eu tô mirando, na verdade, assim, tipo, eu tô só mirando a esmo. Ele não sabe onde mira. Ele não sabe. Abaixa um pouquinho. Ele quer assassinar pessoas. Meu Deus, ele não consegue. Ele não está conseguindo. Eu acho que ele não vai conseguir. 3, 2, 1. Aonde que foi? Só não foi muito de alguém, assim. Ele vai para uma segunda tentativa. Qual foi a experiência? Cara, eu me senti um arqueiro medieval incapaz. É o que tu mostrou até agora. Não é? Ele com certeza não conseguiria se virar na selva. Olha lá, ele está mirando novamente. E ele acertou só o todos. Nada. Sim. Podia acertar em qualquer um desses lugares. Eu sou o Telex JP e isso é Lucas na Selva. Eu gosto de explicar que o K-pop ele é bem popular porque a gente já tem aquela tradição de gostar de grupos de garotos, Backstreet Boys, NSYNC, então é uma cultura da coreografia que veio também pro K-pop. E o K-pop lá na Coreia ele é muito forte desde os anos 80, 90. E aqui se tornou bem mais popular quando, por causa do BTS, do Big Bang, o próprio Psy também, que eu acho que o Psy foi o precursor assim, do K-pop a nível mundial, ele que alavancou. Curiosamente, há 20 anos atrás, a cultura nerd ela era uma coisa muito mais conservadora, restrita. Exato. E mais assim, do tiozão, né? Da figura do tiozão, digamos assim. Dessa época. E agora a gente tem um evento, por exemplo, onde vários eventos estão coexistindo, feira medieval, quadrinismo. Sim. E o K-pop rolando aqui. Muito mais. Como que tu vê essa situação do preconceito nesse contexto específico? Como que tu é recebida pelos famosos tiozões? Diminuiu muito o preconceito, muito, muito mesmo. E eu vou te dizer que, em parte, é por culpa de streamings, né? Que aí alguns streamings começaram a adotar, a comprar doramas, deixou os doramas mais populares, pro idioma dublado. Alguns grupos de K-pop, inclusive, começaram a lançar músicas em inglês, lançar músicas com outros artistas, do tipo Coldplay, sabe? Isso deu uma, né? Isso deu uma baita de uma expandida e as pessoas começaram a tirar aquela coisa de isso aí é coisa de guriazinha de 12 anos.
Poxa, eu fui conversar hoje com uma moça de 40 e poucos anos, sabe? O marido do lado, super falando sobre K-pop, então tá muito menor. Eu era da época que a gente literalmente fazia um evento por ano, 2 eventos por ano, sabe? Era, tipo, tinha um Anime Extreme e a gente tinha que aguentar só o Anime Extreme e não ter mais nenhum ano e guardar tudo que a gente ia pro próximo ano. E agora, com vários eventos, fez com que as pessoas também procurassem, se especializar para poder ter assunto, para poder conversar com outras pessoas dentro do evento. Eu acho que está muito mais aceito agora para tudo, sabe? Não somente para o K-pop, para o anime, está muito mais, não vou dizer aceitável, mas tipo, muito mais, as pessoas entendem mais, os pais assistem Naruto com os filhos. Tá bem mais agradável agora. A gente não é mais tanto nerd, sabe? Não é mais tanto... É algo que todo mundo de todas as idades pode acompanhar. É uma outra forma de arte aí incluída nesse tipo de evento. É muito bacana, realmente anos atrás não existia isso, né? Os nerds só ficavam no gibi mesmo e era isso. Hoje em dia, graças à internet, a gente tem um acesso ilimitado a informações que possibilita essas parcerias também, né? De vários tipos de culturas presentes no mesmo evento. Eu particularmente acho muito bacana, não conhecia muitos desses movimentos, né? Sou nerdzão raiz também, sou da época das HQs, né? De ler quadrinho, mangá. Muito dito em jornais e matérias pelo mundo afora que o jovem não lê mais, né? Então o que te leva a estar aqui no Anime Beat e falando com muitos jovens diretamente? Eu acredito ainda que tem muitos leitores, tem muitos jovens e adultos que valorizam a leitura no livro, no papel, né? Porque isso é interessante. É como se o livro tivesse uma magia, ele tem um cheiro do livro, é bom pegar na mão, é diferente de ler num celular ou num computador. Eu não vou desistir. Aproveitem esse espaço hoje para que nós podemos prestigiar o meu amigo Alexandre, que sempre em vista estava na oportunidade de nos proporcionar esse espetáculo. É isso que a gente quer, juntar mais gente para doar alimentos, que graças a Deus estamos ali, passamos a meia tonelada. Estamos aqui com o Conselho Jedi Rio-Grandense e o inominável Jairo. Jairo, a primeira pergunta que eu tenho para ti é bem simples e direta. Qual a tua opinião sobre Star Wars 9 Rise of the Skywalker? Fala aí, Slash, tranquilo? Como é que tá o Axel? A gente faz muito quadrinho local mesmo. Os personagens, as histórias se passam exatamente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba e outras partes do Brasil. Quantos personagens mais ou menos tem aqui nesse universo de vocês? Poxa vida, se tu olhar só nessa... Nós temos aqui uma gravura, né, para quem não está podendo ver, mas a gente tem uma gravura aqui, tem mais de 60 aqui. Personagens. Isso aqui são só os atuais, os recentes. A gente tem mais de 200 personagens atualmente. E todos criação próprias? Tudo criação minha e do Alexandre, né? O Alexandre faz a maior parte dos personagens, eu auxilio com a edição, né? E também escrevo algumas histórias. E essa tua paixão, assim, né, do quadrinho, nasceu de muito tempo atrás? Tu tem alguma coleção? Que eu fiquei sabendo que tem uma galera que coleciona. Eu tenho uma coleção de 15 mil revistas em quadrinhos, né? Entre livros e revistas em quadrinhos, né? Já fazem 40 anos, né? E a minha mãe, né? Culpa da minha mãe, que ela me dava gibi em vez de dar brinquedo, porque a gente não tinha tanto dinheiro. O brinquedo era caro, o gibi era mais barato. E eu comecei a ler e é isso aí. Comecei a escrever também. Gibi é uma coisa que é bem da minha infância também, porque eu lembro de ler bastante coisas da Disney e tudo mais, aqueles mais simples, mas depois acabei não indo para os quadrinhos de super-herói. Acho muito do caramba, assim. Aí tem o quê? Tem um quarto, uma garagem, um quê? Uma casa. Na verdade, a minha casa eu tenho muitas estantes, né? Então eu tenho 4 estantes na sala e tenho um quarto específico só com quadrinhos, né? Os quadrinhos mais antigos, né? E alguma coisa tá no meu pai, porque não cabe tudo em casa também. Mas a maior parte tá lá em casa mesmo, né? E algumas coisas a gente acaba doando também, porque já não tem mais lugar, né? Ou vende e tal. Mas é isso. Eu comecei também com Disney, como tu começou, Disney e Maurício de Souza pra mim, Turma da Mônica. Turma da Mônica é muito bom. Foi o que, né, me fez eu começar, né? E daí quando eu já tinha uns 14 anos eu comecei a fazer fanzine, que é quando tu curte um tipo de história e tu escreve a tua versão da história. Né? E quase todos que estão aqui, todos os desenhistas, escritores aqui, começaram com fanzine, né?
Então foi assim que eu comecei. E daí eu sempre escrevi, mas nunca publicava. Até que um dia encontrei o meu amigo Alexandre, que está chegando agora aqui, e a gente, vamos fazer quadrinho? Ah, mas deve ser complicado, a gente já escreve RPG. Não, cara, vamos fazer. E daí começou com essa história aqui que é o Trinity, né? Foi a primeira história que a gente escreveu. Levou 3 anos para fazer, não foi a primeira que a gente publicou, mas foi a primeira que a gente escreveu. E daí mais de 40 títulos agora. Eu vejo assim pela questão assim da minha filha, né? Eu tenho uma filha de 12 anos que está dentro desse mundo, desse universo, né? E uma coisa que há pouco tempo até comentei, que enquanto ela está me pedindo para comprar uma roupa de cosplay, ou um anime, ou um mangá, ou qualquer outra coisa desse nível, né? Onde ela poderia, de repente, estar interessada com outras coisas que não são tão saudáveis assim. Então eu vejo, assim, tanto pelos adolescentes que eu trabalho, por ela dentro de casa, assim, que é uma cultura saudável. Qual que é a tua maior inspiração para ser um zumbi? Morrer! Ainda sou bem agitado, meus alunos que sabem, mas hoje em dia eu sou muito mais calmo em vista do que eu era antigamente, né? Então é uma forma de direcionar essa energia para não machucar ninguém e ainda assim saber se defender e buscar como uma ferramenta de autoconhecimento e para a saúde, né? Que às vezes o aluno leva para a vida inteira. Pakua, na verdade, ele é um conhecimento chinês que ele tem por volta de 5 mil anos de existência, tá? O que acontece é que esse conhecimento normalmente ele é difundido de forma teórica. Então, ele é um estudo. A nossa escola, ela pega o conhecimento teórico e busca uma aplicação prática para isso, para que a pessoa não fique estudando de forma teórica, mas sim aprenda na prática e já aprenda aplicando o conhecimento, né? Então, é muito bacana porque é uma forma indireta de ensino, né? Então, Pakua quer dizer 8 mutações, né? Existe muito conhecido também, tem um estilo de Kung Fu que chama Bagua, que é semelhante, mas é outro método de ensino. Então, dentro da nossa escola, a gente não tem essa questão de se limitar a um estilo. A gente ensina arte marcial de uma forma mais geral, para o desenvolvimento pessoal e defesa pessoal, que é o que a gente acredita que é a base de qualquer arte marcial. Então, primeiro o aluno aprende a se defender, aprende a se proteger, se desenvolve fisicamente e internamente, para depois ele lapidar o movimento dentro de um sistema de estilo, né? Que seria a movimentação no círculo, que é a grande característica. Por isso que o nosso padrão no uniforme ele é circular, é um símbolo bem comum, né? Pra galera que curte cultura pop, os dobradores de ar, eles são praticantes de Pakua. Como é que tá rodando o PC aí? Uma bosta. Imparcial, um tá 22 de FPS e o outro tá 70. Tá, a questão... Tá igual. É equilíbrio. Cara, o mesmo processador, a mesma... mesmo tudo, cara. Só que por algum motivo o lock... Mas óbvio do cliente da... Tá tudo igual. Só que por algum motivo o cliente nesse PC... tá problema. Não tá aberto nada pra isso. É branca. Estão animados para o campeonato de LoL? Sim, a situação não é boa. Não é boa e nada indica que vai melhorar. Tem uma saga infernal aqui. Tem uma saga infernal aqui, cara. Como é que tá a competição no momento? Cara, muito fácil. Como é o O problema é na internet, fora isso o resto tá de boa. Como que é o nível dos competidores? Ah, tá. Top. Qual é a situação do enroladinho? A situação é deliciosa. Que salsicha gostosa, hein? A salsicha está realmente muito boa, bem cozida. A pastelina está crocante e isso prova que enroladinho é um dos princípios básicos da culinária. É simples e é delicioso. Segue pra mim aqui, câmera. Fala aí, meu bom. Deixa eu fazer uma entrevista contigo. Tu tem alguma opinião sobre lanches de escola em geral? Não. Pikachu, como você está se sentindo? Pikachu, queria te fazer uma breve pergunta. Como é ser finalmente um campeão da Liga Pokémon? Tu acha que o Ash fez um bom trabalho como treinador de vocês? Não quebra, cara. Eu sei que tu vai conseguir não quebrar. Eu sei. Pikachu,
Uma última pergunta. Pokébola é jogo rápido? Se tu pudesse dar algum conselho para alguém que está começando qualquer coisa, alguém que está vendo esse vídeo, está pensando em ou fazer um projeto, ou escrever alguma coisa, se envolver numa coisa que parece tão absurda, tu tem algum conselho para alguém? Foco, entender o que vai fazer. Eu quero começar uma história em quadrinhos, então tem que começar pela história, né? Mas eu sou desenhista. Alia-se a quem vai fazer um roteiro. Só sei fazer cores, já acham alguém que vai fazer o próprio desenho, ou até tem cores que dá para fazer dessa forma. Mas tem que ter foco, determinação e paciência. Muita gente assim começa um projeto, não aguento mais. Gente, é que nem germinar uma planta, tem que ir todo dia, né? Então realmente eu trabalho só com quadrinização, só com quadrinhos, sou roteirista, editor, então tô sempre também na rua, faço vendas, né? Então nunca desistir, mas ter planejamento, isso é essencial para qualquer tipo de quadrinho, independente for realizar, é fundamental, né? Estou muito feliz, né? A gente arrecadou bastante alimentos, quase a meta que a gente tinha para esse retorno de evento. A gente está chegando a quase 1 tonelada de alimento, então acredito que amanhã dá para chegar em 1,5 toneladas. Eu avalio o evento, na verdade, por alimento arrecadado, né, pela doação, porque o evento para nós o que importa é caridade, né? É um evento totalmente social, totalmente aberto ao público, feito no peito e na raça. E ficou muito legal mesmo, me surpreendeu entrar na sala dos jogos e ver a gurizada com RPG, à disposição dos artistas, dos amigos que vieram, os estandistas, o pessoal mesmo da área política, da segurança pública e todo esse retorno que vem, o prestígio mesmo que a gente recebe, né, por fazer algo que devia ser comum a todos, né, que a gente está aí para ajudar o próximo. Há 20 anos atrás, 15, 10, o jovem que queria participar da dança, o homem nesse caso, ele se via diversas coisas que é associado com gurias, esse tipo de coisa. Tu vê que ainda existe alguma espécie de espaço de preconceito dentro da cultura geek? Cara, essa pergunta é muito boa pergunta. Tanto dentro da cultura geek como dentro de outras culturas. Na própria dança ainda existe, por conta desse machismo ainda muito em evidência, né? Que, claro, não é tanto quanto há 20 anos atrás, mas ainda existe. Há 20 anos atrás, bom, eu falo por mim, por experiência própria, né? Imagina um garoto com 12 anos, cabelo comprido, dançarino. Hoje em dia, eu posso dizer que tem a aceitação muito maior dos homens dentro dessas culturas, né? Se vê de uma outra forma hoje em dia, também por conta essas possibilidades de acessar diretamente esse tipo de movimento, esse tipo de cultura. Antigamente não se tinha isso, não se tinha internet, então a gente não podia saber o que estava acontecendo em outros lugares. Então a cultura local era que determinava o que poderia, o que não poderia, o que era bacana, o que não era bacana. Falando aqui do nosso Rio Grande do Sul, por exemplo, o tradicionalismo gaúcho ainda é uma cultura muito machista, né? Muito machista e pouco acessível. A gente vê, eu, por exemplo, trabalho com dança há 20 anos, a gente vê que ainda hoje é difícil de inserir crianças da comunidade, das periferias, dentro dos CTGs, por ser uma cultura ainda muito elitizada e, ao mesmo tempo, muito machista. Existem lugares onde isso já está sendo desconstruído, né, que está tendo um olhar mais delicado, né, para esse tipo de contexto social. Mas aqui ainda a gente vê muito isso, essa questão do preconceito. Olhando pelo contexto geral dos jovens de hoje, que de alguma forma, né,
com todas essas questões de preconceito, os jovens hoje estão com a cabeça muito mais aberta do que nós jovens há 20 anos atrás. Eu acredito que essa geração, daqui a alguns anos, vão ser a porta de entrada para esse rompimento de barreiras, né? De tabus, de preconceito e de alguns rótulos que lá atrás a gente não conseguiu desconstruir, né? É um mercado de quadrinhos, ainda não é uma indústria, mas eventos como esse faz ajudar a propagar. Que eu que trabalho com venda na rua, todo mundo diz, nossa, eu nem sabia que tinha isso aqui, quadrinhos dessa forma, né? Então quando tu tem alguém que se dispõe a planejar, fazer um evento de menor porte, mas mesmo, é pequeno, não considero, porque olha, a quantidade de gente que passou nos eventos foi muito bom. Então é importante ter, indiferente de ser uma questão capital, é permanecer, tu mora numa cidade lá de 20 mil habitantes, não interessa, vai lá e produza, porque se nós fizermos isso parece ser pequeno. Em outros países já é indústria, por quê? Porque começou também nos pequenininhos. Então é isso, tem que sempre permanecer, tomara, né? Que permaneça sempre eventos. Então a importância, é capital, não interessa. Faça na sua menor cidade possível que for. Importante sempre manter essa parte cultural acontecendo, né? E um evento de quadrinhos que vira um mega evento com aldeia medieval, K-pop e o mais variado tipo de atração, como é que chega nesse ponto? Convidando, fazendo aquela cara de pau, sabe? Tu convida todo mundo que dá, tu recebe um monte de não, tu se sacrifica, né? Tu corta grama, tu limpa chão, tu lava banheiro, tu ajuda de todas as formas e o pessoal vai prestigiando e vai ver que tu faz aquilo com o coração e a gente só vive o que ama, né? E quando tu ama tem que dar certo, não tem como dar errado.